Pastora Elisângela. A paz do Senhor Jesus. Tudo bom com a senhora? Tudo bom. A gente pode entrar um pouquinho? Com certeza. É muito prazer, obrigada, tá, por ter aceitado esse convite de estar aqui conosco fazendo essa entrevista. A senhora é uma grande amiga minha, né? Que eu tenho orgulho de apresentar a todos aqui, né? Eu gostaria de começar essa entrevista, pastora. Sim. A senhora se apresentando. Quem é pastora Elisângela Mota? Então, sou mãe, primeiramente, né? Esposa, vó, né? E sou serva do Deus Altíssimo, né? Isso já tem 20 anos, né? Que eu aceitei ao Senhor Jesus e graças a Deus estou até hoje firme. Quantos filhos a senhora tem? 4 filhos. 4 filhos. São quantos homens, quantas mulheres? São 3 meninas e um menino, caçulinha. Pode falar pra gente o nome deles? Então, a mais velha, né? Jéssica, 28 anos. Lauana, eu erro as idades, tá? Eu acho que tem 24. Meu Deus. Stephanie, 22. E o Kevin, que tem 20. O Kevin é o caçula? É o caçulinho. Não, então o seu caçula Meu Deus. Tem 20 anos o seu bebê. 20 anos. Assim que ele nasceu, foi que eu conheci a Cristo, né? E tô até hoje, graças a Deus. Que maravilha. Pastora, a senhora é casada, né? Casada, vai fazer 30 anos esse ano, pra glória de Deus. Eita, glória, vai ter festinha? A sós. Amém, tá Eu ótimo. tô pretendendo viajar. Isso aí. Então, qual é o nome do seu esposo? O nome dele é Ailton. Ailton. O seu esposo, ele também é pastor? Não, ele não é pastor, mas é bênção de Deus na minha vida. Ele é obreiro da casa do Senhor. Sim. Mas vai chegar até o presbitério, eu acho. Sim. Sim, porque é bênção, ele é bênção. Ele não tem essa coisa de pregar e tal, mas é bênção, é um ajudador da obra do Senhor, né? É o meu braço direito, né? Sim. Graças a Deus por isso. Pastora Elisângela, a senhora é pastora presidente, né? Sim. Apresenta um pouquinho pra gente a sua igreja. Então, a nossa igreja vai fazer 3 anos, né? Até então, eu nunca imaginava ser pastora presidente. Então, nossa igreja, né, vai fazer 3 anos agora. Quando Deus colocou esse desejo no meu coração de abrir a igreja, né? Até então eu recuei, eu não quis. Isso já tem alguns anos atrás que Deus usou várias pessoas para dizer isso. E eu sempre fugindo do chamado. Mas um belo dia, quando eu fui me ver, já estava com a igreja aberta. Foi algo de Deus, foi algo tão rápido. E eu louvo o nome do Senhor porque a Bíblia diz que pelos frutos os conhecereis, né? Nós começamos com 2 pessoas e hoje a gente já está com a igreja aí com quase 30 pessoas. Que maravilha, meu Deus. Isso é bênção, né? Em apenas 3 anos. Uau. Sabemos que não é fácil, né? Mas Deus está no negócio, porque a gente conhece pelos frutos, né? E como que começou tudo? Como que iniciou? Quantas pessoas tinham do seu lado? Alguém te motivou? Alguém te desmotivou? O que passou pela sua mente no início de tudo? No início é muito difícil, né? Não é fácil, é complicado. Por quê? Quando a gente inicia alguma coisa assim, a princípio dá vontade até de parar, né? Porque é tudo muito difícil. Você começa um culto, né? Começamos com os da casa, esposo, minha filha Stephanie, que morava comigo na época, e a Jéssica, né? A diaconisa Jéssica, que sempre me apoiou desde o início, né? Desde o início. E ela sempre falava: pastora, eu acredito no ministério da senhora, eu creio que vai dar certo, eu creio. Então ela já tinha essa visão, né? E às vezes quando eu achava que não, acho que não vai, né? É muito complicado, é muito difícil. Mas a Jéssica, né? A diaconisa Jéssica me apoiou muito, me incentivou muito. Ela sempre falava: pastora, eu confio no seu ministério, eu sei que vai crescer, eu sei que vai dar certo. E isso é muito bom, você ter alguém assim para poder estar te ajudando, né? Te dando, te levantando, né? Colocando para cima. Então assim, eu louvo a Deus pela vida da Jéssica, da diaconisa Jéssica. E outra, a minha família também, né? Começou com meu esposo, com a minha filha Stephanie, que morava comigo na época. Então assim, a igreja começou nós 3 na varanda da nossa casa. Foi muito bom. Aí eu ficava: meu Deus, o povo não vai conhecer a igreja, o povo não vai saber que aqui, né, está iniciando uma igreja. É muito difícil, é muito complicado, não tem uma placa, não tem nada. Mas a gente começou
começou os cultos ali. Até que chegou um dia que Deus, né, colocou o desejo no meu coração de abrir uma igreja, de alugar mesmo. Agora... E eu falei assim, e agora? Como que eu vou alugar uma igreja se não tem dizimista, né? Ainda até então não tinha, só tinha gente de casa. Como que eu alugo uma igreja? E eu fui pela fé. Pastora, como que ficou? A senhora congregava em alguma igreja antes da senhora abrir o seu ministério? Então, vamos voltar lá um pouquinho, né? Eu congregava numa igreja há 15 anos, acho que foi há 15 anos, né? Foi a igreja que eu me converti, foi a igreja que eu fiquei, foi a igreja que eu aprendi tudo, foi a igreja que eu cresci. E um belo dia Deus me fala que eu ia me tirar dessa igreja e me levar para outra cidade. Não por causa de alguma coisa não, né? Porque até hoje eu amo muito essa igreja. Porém, ele me disse que ia me levar para outra cidade. E como eu fui para outra cidade, Nova Friburgo, né, para um mistério, para fazer algo ali também que Deus já tinha falado. E eu falei assim, agora, como que eu vou congregar, né? E na época eu lembro até que o pastor falou assim, não, vamos abrir uma congregação lá, tal. Eu falei, não sei até quando eu vou ficar aqui. Então foi a hora que eu tive que me desligar, né? Eu tive que vir aqui e pedir a carta, né? Foi muito doloroso porque tudo que eu aprendi foi ali, eu não tinha participado de outra igreja ainda. E aí eu comecei a congregar em Nova Friburgo, né? Na igreja lá. Fiquei congregando um tempo lá, aprendi muita coisa e tudo aquilo que eu aprendi aqui também eu passei, né? Foi uma troca de aprendizado muito legal. E chegou o momento também agora de voltar. Depois de 4 anos, o Senhor falou, agora chegou a hora de você voltar. E como volta? E agora? Vou congregar onde? Eu falei, Senhor, e agora? O que eu vou fazer? E orando, pedindo a Deus uma orientação, né? Até então eu ia congregar com uma pessoa, mas quando eu fui ver, né? Não, aqui a gente só aceita até missionária. Eu já tinha, né? Eu já era uma pastora. Então eu falei, não, eu tenho que começar a exercer aquilo que Deus tem pra mim. A senhora começou a encontrar essas dificuldades, né? Começou essas dificuldades. Pastora, uma pergunta um pouquinho polêmica, tá? Tem que ter, vamos lá. A gente sabe que quando a gente chega em algum ministério, a gente é muito bem recebido, né? As pessoas, ai, que bênção, Deus enviou, é de Deus, aqui você vai crescer, aqui você vai evoluir. Só que às vezes a gente acaba não se tornando toda aquela bênção na hora de sair. Mas eu quero saber da senhora, como foi a sua experiência quando a senhora contou aos seus líderes o seu chamado para abrir a igreja? É quando a senhora foi pedir a carta para sair. Ah, tá. Não, no caso, para ir para Friburgo, então. Isso. Porque até então eu Desligamento. Ele entendeu, né, super de boa por eu estar indo para outra cidade. Eu não sei se entenderia se fosse o caso de eu continuar aqui na cidade de Macaé. Mas como eu estava indo para outra cidade, ele viu que não tinha como, né? Eu estar ligada a uma igreja aqui, se lá não tinha uma congregação, né, desse ministério. Então realmente ele aceitou numa boa, me abençoou, né? Eu louvo a Deus por isso, né? Porque isso é muito importante, né? A gente não pode abrir uma igreja debaixo de uma maldição. Então ele me abençoou, eu fui para lá, para outra igreja lá, e quando eu saí de lá também vim para cá, também fui abençoada pelo pastor de lá, né? Ele também entendeu super bem, né? E eu creio que por onde eu passei eu fui bênção, né? E foi a hora que, quando eu cheguei aqui, eu vi que não tinha o que fazer, eu estava meio perdida. Foi a hora que o Espírito Santo, né, falou no meu coração, chegou a hora. E essa promessa, né, essa profecia que Deus já tinha usado pessoas para falar comigo, que eu seria uma pastora presidente, que na hora eu relutei, eu falei, nunca me vejo como pastora presidente. Isso já tinha sido alguns anos atrás, e eu não me via de hipótese alguma. Mas nesse momento, quando eu cheguei de Nova Friburgo, que eu não tinha onde congregar, foi a hora que acendeu esse desejo. E quando eu fui ver, eu já estava abrindo uma igreja. Pastora, conta pra gente um pouquinho do seu testemunho, de que mundo a senhora, Deus arrancou a senhora. Complicado. Assim, eu louvo a Deus que eu nunca bebi, nunca fumei. Nunca me envolvi com nada dessas coisas. Eu sempre fui muito caseira, eu sempre fui uma pessoa assim, muito do lar, né? Então eu conheci o meu esposo muito nova, com 12 anos de idade, né? Uma criança praticamente. Foi a época que eu conheci ele e tal. E assim, ele ficou alguns anos tentando namorar, e eu não queria, eu era muito nova.
Meu pai também não deixava, até porque ele era a idade um pouco mais avançada do que a minha e tal. Mas nessa época, né, com 13 para 14 anos, a gente começou a namorar. Foi meu primeiro namorado, né? E a gente começou a namorar e tal. Então logo depois eu casei, fui morar com ele. Então assim, eu não me envolvi nas coisas do mundo, porém eu não conhecia Cristo, porque às vezes a pessoa acha assim: eu não bebo, eu não fumo, eu não faço nada de errado, pra que eu vou pra igreja, né? Só que existe um vazio dentro da gente. Não adianta a gente dizer que não faz nada de errado, que não bebe, que não fuma, não se prostitui e tá tudo bem, que eu vou morar no céu. Não é dessa forma, né? Então assim, eu morava com meu esposo, vivia uma vida tranquila e tal, mas existia um vazio, né? A falta de Deus, porque a falta de Deus traz um vazio. E os anos foram se passando, eu tive minha primeira filha, eu lembro até hoje que eu fiz o aniversário dela de 1 ano, né? E houve aquela bebedeira, a gente não bebia, mas a gente comprava cerveja para as pessoas, para os convidados que estavam na festa. E depois uma ficha caiu, eu falei: gente, eu sou doida, a gente paga bebida e a gente não bebe, nem eu nem meu esposo. Então aí depois a gente passou a fazer aniversário normal, mas até então não tinha Cristo. E minha família evangélica, minhas tias evangélicas, meu tio pastor sempre falando de Jesus pra mim, né? Aí eu fui tendo meus filhos. Quando chegou meu último filho, com 24 anos, que eu liguei, né, eu operei para não ter mais filhos, com 24 anos de idade, eu lembro que um meu tio, que hoje é pastor, meu tio Badias, ele falava assim: Jesus ainda vai entrar na tua vida, Jesus vai te libertar. Quando ele me olhava, né, e via eu com aquelas roupas curtas, short curtinho, topzinho, andando na rua de qualquer maneira, e eu lembro que ele falou assim: vamos fazer um culto aqui. E ele fez o primeiro culto na casa do meu pai, né? E ali naquele culto eu aceitei Jesus. Foi uma maravilha. Do nada, quando fui ver, minha mão levantou. Eu não estava com aquela vontade, mas quando fui ver, eu fui impulsionada, levantei a mão e estou até hoje para a glória de Deus, né? O culto começou ali, começamos a fazer culto. De repente, quando fui ver, o pastor já estava me colocando para dirigir o culto. E eu, né, naquele nervoso, tá, mas ali já era um chamado, né? Ali já era Deus já me moldando, Deus me amadurecendo, né, para o que Ele tinha para mim hoje. Isso foi 20 anos atrás. Estamos chegando ao fim dessa entrevista e eu quero fazer algumas perguntas finais só pra gente terminar bem rapidinho, que eu prometi que não vou tomar muito seu tempo, porque a senhora é muito ocupada. Pastora, do que a senhora sobrevive? Então, sou uma empresária, né? Tenho uma loja de salgados, assim, trabalho praticamente só com isso no momento, bolo, salgado e tal. E eu pretendo não continuar por muito tempo, porque meu negócio é almas, né? Tem que cuidar de almas. E quando a gente tem uma igreja para cuidar, povo para cuidar, né? Muitas coisas que a gente coloca no nosso dia a dia acaba, né, nos sobrecarregando. Então, por enquanto, eu sobrevivo disso, da minha loja, dos meus bolos, dos meus salgados, né? E o esposo, né, que trabalha também, sustenta a casa, eu louvo a Deus por isso. Meu filho também trabalha, graças a Deus. Então, assim, a gente tem uma vida praticamente estabilizada. Pastora, para a gente terminar essa última pergunta: quais critérios a senhora adota na sua igreja para levantar o membro, para obreiro, para diácono, para evangelista, missionário e pastor? Critérios como o membro deve se comportar, ter, para ser honrado, para ser, levantado ministerialmente, no seu ministério? Como que funciona? A senhora trabalha com tempo ou com desenvolvimento? Então, a princípio, né, o que eu friso bastante, o que eu peço bastante é que a pessoa tenha caráter primeiro, né? Tem que ter caráter, né? Às vezes a pessoa olha muito o exterior. Eu quero mais focar no interior, né? Por quê? Se uma pessoa ela é liberta por dentro, né, vai sobressair do lado de fora. Então, primeiro, o obreiro ele tem que ter caráter, ele tem que estar bem com as pessoas, ele tem que falar bem com as pessoas, ele tem que, primeiro, dentro da casa dele, né, ele tem que começar o ministério dele dentro da casa dele. Então, não é nada muito por fora, mas sim por dentro.
Porque não adianta consagrar obreiro, não adianta trazer obreiro, não adianta fazer com que as pessoas cresçam ministerialmente, se infelizmente dentro da casa dele ele não está honrando, se infelizmente perante a sociedade ele não está sendo quem ele deveria ser, até porque traz escândalo. Então prioridade para mim é isso daí, né? É olhar e ver que a pessoa realmente ele já está preparado, né, para ir subir no degraus dentro da igreja. Pastora, quando a senhora chama um pregador, um cantor, a senhora costuma pesquisar sobre a vida dessa pessoa? Com certeza, com certeza. Já teve pessoas que, amigos, né, que falaram assim, leva fulano, leva, bênção. Mas assim, quando eu vou ver a vida, né, não condiz com a palavra. E eu tenho muito medo disso, por quê? Porque é uma igreja, é um povo que está debaixo, né, está na minha responsabilidade. Então, se eu trouxer qualquer pessoa para ministrar, né, vai trazer um alimento estragado e daqui a pouco a pessoa vai embora e eu vou ter problemas dentro da igreja, né? Então, a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque são pessoas, infelizmente, existe isso, né? Pessoas que pregam a palavra, mas estão em adultério, pessoas que pregam a palavra, mas não vivem uma vida, né, conforme Deus chamou para viver. Então a gente tem que ter um cuidado, porque o Espírito, às vezes a pessoa acha que não, acha que nada, ninguém vai saber, mas o Espírito que está sobre a vida daquela pessoa paira sobre a igreja. Então isso é muito preocupante. A pessoa está em adultério, está pregando na minha igreja, o mesmo Espírito vai parar sobre a minha igreja. Daqui a pouco eu vou ter problemas, casos de adultério dentro da igreja. Então a gente tem que observar isso daí, né? Não é usos e costume, mas é o caráter, a conduta cristã. Pastora, agora nós iremos fazer um quadro aqui, um quadro muito legal. A senhora não vai ter muito tempo para responder. Ah, meu Deus. Tem que responder assim na hora, rápido. Péssima nisso. É sim ou não? Sim, não, sim, não. Vamos lá? Questão de costumes e doutrinas. Não. Maquiagem. Ah, tá. É o tema. Tá. Vai. Questão de costumes e doutrinas. Maquiagem. Sim. Calça. Sim. Músicas seculares. Não. Divórcio. Depende. Pinturas no cabelo. Sim. Sobrancelha. Sim. Brincos. Sim. Colares. Sim. Pulseiras. Sim. Por que não? A sua igreja, ela é composta por bastante jovens? Poucos. É sim ou não? Ah, tá. Tem muito jovem aqui, pastora, na igreja? Não. Mais adultos? Sim. Inteligentes? Sim. Leigos? Sim. Sim. Felizmente. Seus membros gostam de orar, pastora? Corta. Eles vão ver, tá? Isso aqui, tá, pastor? Eu posso falar isso? Fala que sim, poxa. Ai, meu Deus. Mentindo. Seus membros gostam de orar, pastora? Sim. Corta, Camila. Ai, Jesus, me ajuda. Não faça eu mentir. Eu tô pecando. Vai. Eles vêm para consagração, pastora? Não. Escola bíblica? Sim. Cultos? Sim. Campanhas? Sim. Ensaios? Sim. Cultos nos lares? Sim. Qual nota a senhora dá para a sua igreja de 0 a 100? A qualidade dos membros, como tem sido o desenvolvimento da sua igreja atualmente? Atualmente, 80%. 80%. Pastora, foi um prazer ter essa entrevista com a senhora. A senhora é maravilhosa, tá bom? E é isso, tá? Eu quero te agradecer por ter disponibilizado para nós esse tempo. Que Deus te abençoe poderosamente. Amém. Outro dia a gente passa lá na sua lojinha pra gente fazer um videozinho bem legal, marcar a senhora no Instagram, tá bom? Legal.